Meus queridos, abramos nossas Bíblias, por favor, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. Nós estamos falando sobre o contentamento cristão. E a mensagem de hoje, o tema que eu vou tratar hoje, eu vou estar dividindo em pelo menos duas mensagens, de hoje e a da semana que vem, a de hoje e daqui a 15 dias, porque semana que vem nós vamos ter o culto da Páscoa. Nós vamos dar uma pausa nessa série de mensagens no próximo domingo para tratarmos sobre a Páscoa. Então eu gostaria que você pudesse abrir então sua Bíblia, como já disse, em Filipenses capítulo 2, verso 14 ao verso 16. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos a Deus que possamos extrair dela ensinamentos para a nossa santificação, que sejamos, ó Deus, exortados pelo Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade de nos instruir, de nos chamar a atenção, e, ó Deus, que sejamos obedientes e submissos, e possamos corrigir aquilo que estiver em desacordo com a Tua palavra e Tua vontade. Pedimos isso, Senhor, para que sejamos verdadeiramente felizes no Senhor, alegres, contentes, para que sejamos verdadeiramente pessoas que se alegram em confiar e descansar no Senhor. Pedimos isso para que possamos ser moldados à imagem de Jesus. Pedimos isso para a Tua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o perigo de um espírito murmurador. Nós estamos falando de contentamento, essa é a quarta mensagem, e nós falamos sobre a natureza do contentamento, o que é o contentamento biblicamente, o que ele implica. No entanto, agora nós queremos falar sobre o perigo da murmuração, porque um espírito murmurador é justamente o oposto do contentamento, e muitas vezes nós não estamos dando a devida atenção a essa postura que, como nós vamos ver, não glorifica e não agrada ao Senhor, e não é parte da devoção de alguém que busca glorificar a Deus com sua vida, alguém que busca ser semelhante a Cristo, alguém que busca testemunhar do Senhor, certo? No entanto, nós somos sabedores que em algum momento da vida nós já reclamamos de algo, em algum momento da vida nós já reclamamos das situações que nos sobrevêm. E em muitos casos, nossas reclamações são constantes, repetitivas, são coisas assim, sabe, que se repetem, e sempre que tem aquela coisinha, você está reclamando daquilo ali, e é algo que quase que inevitável, nós temos um espírito de queixa, de reclamação, um espírito descontente com as coisas que nos sobrevêm. Eu queria falar para vocês como muitas vezes o descontentamento pode passar assim, sabe, quase que sem palavras, mas com uma expressão do caos, da desordem, da angústia que tem no espírito da pessoa que tem esse pecado chamado murmuração. Eu queria ler para vocês a história que ilustra um espírito murmurador. É uma história cômica. Quando eu li, eu quase que chorei de rir com essa história. Bem, presta atenção, tá certo?
É uma história curta. Conta-se da história de um certo homem chamado João, e ele decidiu ser monge, viver no monastério, tá certo? O irmão João ingressou no monastério do silêncio, e o supervisor dos monges, o responsável, disse para o irmão João: irmão, este é o monastério do silêncio, você é bem-vindo aqui e pode ficar o quanto quiser, mas não pode falar até que eu lhe peça para fazê-lo. Depois de 5 anos no monastério, o irmão João foi procurado pelo supervisor dos monges, que disse a ele: irmão João, você está aqui há 5 anos, você pode falar 2 palavras. O irmão João respondeu: cama dura. Aí o supervisor dos monges disse: sinto muito, nós providenciaremos uma cama melhor para você. Depois de 5 anos a mais, ou seja, já fazia 10 anos que ele estava lá, o irmão João foi chamado pelo supervisor dos monges mais uma vez, que disse a ele: você pode falar mais 2 palavras, irmão João. O irmão João disse: comida fria. Ao que o supervisor dos monges disse: vou garantir que a comida vai melhorar para você a partir de agora. Ao completar 15 anos no monastério, o supervisor chamou novamente o irmão João para que fosse ao seu escritório. E o supervisor disse para o irmão João: hoje você pode falar mais 2 palavras. O irmão João disse: eu desisto. Aí o responsável pelo monastério disse: é bom mesmo, desde que você chegou aqui só faz reclamar. Muitas vezes nós temos um espírito murmurador e ele não se externa em palavras constantes, mas é algo que está lá no nosso coração e que nós temos que tomar bastante cuidado. Não é somente aquela pessoa tagarela que reclama de tudo, mas muitas vezes aquela pessoa que não tem um espírito grato no seu coração. E o texto que nós acabamos de ler, na língua que o Novo Testamento foi escrito, que é a língua grega, Paulo dá uma ordem aqui. Na verdade, do verso 14 até o verso 16, isso é uma única frase, é uma frase bem longa, certo? Que tem uma única ordem aqui, que é um imperativo, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações. Na verdade, literalmente tem dizendo assim, no grego: todas as coisas fazei, tudo fazei sem murmuração. A ênfase está em que eu tenho que, em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida, lutar contra esse pecado chamado murmuração. E é interessante que a palavra que aparece lá, a palavra murmuração, dá a ideia de queixa, de desagrado, de desprazer, descontentamento. A NVI traduziu fazer todas as coisas sem queixa, mas a palavra literalmente é murmuração, mas tem essa ideia, uma pessoa que se queixa de tudo. Na verdade, nada dá certo para essa pessoa. Murmurar é reclamar, então, ou na verdade um queixar contínuo das circunstâncias. É quando nada está bem, sabe? É quando tudo parece estar fora do seu jeito, tudo acontece do jeito que você não quer e por isso você reclama. No entanto, a Bíblia não proíbe você de reclamar ou de fazer queixa. Muitas queixas estão registradas na Bíblia, até nos salmos. Existem salmos de lamento na Bíblia, onde o autor do salmo, aquele salmista, ele lamenta profundamente diante de Deus por algo e apresenta Deus confiando nele. É uma circunstância em específico. Mas existe o queixar-se ilegítimo, ou o queixar-se pecaminoso, que é esse que vocês bem conhecem. E não adianta você ficar apertando assim
o seu cônjuge agora, porque eu sei que todos nós muitas vezes caímos nesse pecado, né? Mas é quando você acha que tudo na vida conspira contra você e que na verdade você critica sempre a sua triste sorte. É igual aquele desenho, né, que tinha um personagem, ele dizia: ó vida, ó céus, ó azar. Nada dava certo para ele, né? Tudo era motivo dele se queixar. E às vezes tem esse espírito murmurador dentro de você. Você se queixa às vezes do seu trabalho. Você se queixa muitas vezes do seu relacionamento conjugal, ou do seu marido, ou da sua esposa. Você se queixa muitas vezes do local onde você vive. Você se queixa às vezes do clima, que não tem nada a ver com você. Não é você que manda a chuva ou o sol, você se queixa. Tudo é motivo de murmúrio, de lamentar, de questionar e de ter alguma coisa para apresentar em reclamação. Diante disto, eu gostaria de ver com vocês justamente o que Paulo está falando aqui. Ele está falando do perigo de sermos pessoas murmuradoras, ou termos em nós um espírito descontente, porque a murmuração evidencia descontentamento. Então, se você quer ter uma vida contente diante de Deus, você não pode ter um espírito murmurador. Então, vejamos, hoje eu gostaria de fundamentar a mensagem num único ponto, certo? Vai ficar bem fácil para você memorizar hoje. A primeira coisa que eu queria que nós tivéssemos em mente é que a murmuração revela um espírito de um coração corrompido. Mostra que o seu coração está contaminado pela corrupção. Veja o que é que diz o verso 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ele está falando aqui provavelmente de relacionamentos, que é o que ele está falando no capítulo 2. Provavelmente algumas pessoas estavam com litígio, estavam colocando situações que precisavam ser resolvidas entre eles, talvez estavam recorrendo aos juízes, quando Paulo diz que eles deveriam, lá em 1 Coríntios, resolver os problemas entre si, não deveria haver litígio entre os crentes. Talvez eles estavam reclamando da sua liderança, que pode muito bem estar acontecendo. Que Paulo começa dizendo que a epístola foi direcionada aos bispos e diáconos que havia naquela igreja. Paulo talvez é uma queixa quanto a isso. Mas independente de qual é o motivo da queixa, Paulo está incluindo todas as coisas da vida, todas as áreas do nosso viver, elas devem estar isentas de um espírito murmurador, porque no verso 15, ele começa dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Esse para quê, ele está denotando aqui a finalidade, o propósito dessa ordem. Se eu não tenho um espírito murmurador, se eu não tenho um espírito de queixa, então eu vou ter essa qualificação, eu vou ter esse resultado de ser irrepreensível, de ser sincero, de ser puro diante de Deus como seu filho. No entanto, se eu não tenho contentamento, se lá no meu coração que existe for a murmuração, eu não vou ser irrepreensível, eu não vou ser sincero, e eu não vou ser um filho de Deus inculpável. Isso quer dizer que quando nós temos um espírito murmurador, nós estamos evidenciando a corrupção que há lá dentro do nosso coração. Nós estamos mostrando que o nosso coração é corrompido, impuro, ele é ingrato diante de Deus. Meus queridos, observem a ordem: fazei todas as coisas sem murmuração. Um espírito murmurador, ele não faz parte da natureza redimida em Cristo. Um espírito murmurador não deve fazer parte daqueles que caminham para a eternidade. Então você deve entender que não importa a área da sua vida, não importa o que você passe, não importa o quanto você esteja sofrendo,
Deus quer que no lugar de murmurar, você possa ser contente. No lugar da murmuração, haja ações de graça. No lugar de queixa, haja louvor ao seu nome. É interessante, se você for observar, que em outras partes das Escrituras, essa murmuração é criticada. Por favor, abra na Epístola de Judas, verso 14 e 16. Judas, verso 14, 16. Judas está antes de Apocalipse. Todos os livros da Bíblia estão antes de Apocalipse, mas ele é o livro que antecede Apocalipse. Depois de Judas é Apocalipse. Então, se você abrir em Apocalipse, o livro antes é Judas. Esse não é Judas o traidor, esse é Judas o irmão de Jesus. O traidor já havia morrido. Judas está escrevendo aqui, talvez por volta do ano 70, e ele está criticando os falsos profetas. E veja como é que ele exorta para os crentes, falando da vinda do Senhor Jesus. Ele diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Está falando da vinda do Senhor. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Então, o Senhor vai vir para fazer justiça contra os ímpios. Estes quem? Os ímpios. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Veja que o apóstolo, o Judas, irmão do Senhor, ele está aqui mostrando que essas pessoas que serão condenadas, que serão alvo da justa ira de Deus, essas pessoas têm como descrição serem murmuradoras e queixosas da sua sorte. Eles não encontram deleite em Deus, eles não encontram contentamento no Senhor, eles não encontram em Deus paz, eles não têm confiança no seu governo. No Antigo Testamento, a murmuração é considerada uma rebeldia também. E a murmuração ela é considerada rebeldia em alguns textos. Por favor, abra sua Bíblia lá em Êxodo 15, verso 24. Aqui nós temos um episódio em que o povo chega no local e eles estão precisando, certo? De água. As águas desse local, elas não são potáveis, são águas amargas. Por isso que o local é Mara. E ali o Senhor ouve algo que não lhe agrada. Veja o que é que diz o verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Veja também no capítulo seguinte, capítulo 16, verso 8. Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Estavam agora com fome, precisavam de comida, e eles estão murmurando contra o líder Moisés.
E Deus diz: olha, essa murmuração, Moisés, não é contra você, é contra mim. Porque quem guiava o povo pelo deserto era o Senhor. E se o povo para no canto onde não tem água e não tem comida, e eles murmuram, eles estão murmurando contra Deus, porque é Deus quem conduz o povo. Veja mais uma vez, abra sua Bíblia em Êxodo 17, o capítulo seguinte, verso 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui o povo estava mais uma vez murmurando. Aqui o povo estava mais uma vez se queixando. E Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu vou estar diante dessa rocha. E é interessante, Moisés, no lugar de falar a rocha, ele bate nela. Ele externa a murmuração do povo na sua ação. Meus irmãos, quem está no deserto, venhamos e convenhamos, precisa de água. No deserto você não sobrevive muito tempo sem água. A primeira coisa numa situação de sobrevivência em lugares inóspitos, como no deserto, as pessoas são orientadas a procurarem água e um abrigo. Comida, proteína, fica para depois. Porque você pode passar mais tempo sem comer do que sem beber. E o povo está reclamando por um item de sobrevivência, de subsistência. É algo que eles precisam. Mas é interessante, Deus sabia que eles precisavam. Deus estava disposto a ouvir a oração daquele povo se eles dissessem: Senhor, nós estamos com sede, nós precisamos de água, mas nós confiamos em Ti. Deus estaria disposto a ouvir a oração daquele povo, mas Deus não está disposto a ouvir a murmuração do povo. O povo estava no capítulo 16 esperando por comida. O povo está com fome. E é interessante, a crítica aqui é a Moisés, mas Moisés disse: vocês não estão criticando a mim, vocês estão criticando o Senhor. Murmurar contra a sorte da vida é murmurar contra o Senhor, é queixar-se dele. Então por que murmuração é uma rebeldia? Então por que murmurar é rebelar-se contra Deus? Simplesmente porque a murmuração, ela ataca o governo soberano de Deus. É como se eu e você disséssemos: Senhor, não está bom o jeito que o Senhor cuida da minha vida. Senhor, eu tenho uma outra forma, um outro jeito de conduzir. Esse seu jeito não serve para mim. Eu não sinto prazer no caminho que o Senhor está traçando para o meu viver. É queixar-se de Deus. É um espírito murmurador, ele é rebelde porque ele quer roubar de Deus o controle e a direção da sua vida. Murmurar é insultar o sábio conselho de Deus e o seu santo amor e governo. Presta atenção, querido. Murmurar é insultar o governo de Deus. Murmurar é criticar o seu conselho, é criticar a sua sabedoria. Murmurar é colocar-se acima de Deus nos seus planos. Murmurar é achar que Deus não ama tanto você quanto você mesmo se ama. Nós temos esse problema, nós achamos que nós amamos mais a nós mesmos do que o próprio Deus, e isso é uma mentira. Não existe ninguém que me ame mais do que Deus. Nem eu amo a mim mesmo tanto quanto Deus me ama. E quando eu murmuro, eu estou questionando o seu amor. Meus irmãos, embora muitas vezes nós estejamos em situações legítimas, onde vamos precisar, onde vamos necessitar de algo, no lugar de murmurarmos, nós deveríamos
nos prostrar diante de Deus. Deveríamos reconhecer o seu governo, a sua soberania, o seu amor, e deveríamos clamar a Ele, para que Ele possa fazer a sua vontade sábia no nosso viver. Nós não deveríamos lutar com Deus, ou insultar o seu governo. Mas embora Deus conheça as nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós precisamos, Deus sabe que você muitas vezes está em situações e você está precisando de algo naquele momento, mas se Ele não lhe der, meu querido, não murmure contra Ele, porque o que Ele quer de você naquele momento não é a sua queixa. Ele quer a sua confissão de confiança nele. Ele quer ouvir que você continua confiando em Deus, apesar e a despeito das circunstâncias. Nós devemos lembrar também que Deus é soberano. E nós nunca seremos provados além de nossas forças. Sabe por que murmuração mostra o espírito corrompido? Porque muitas vezes quando nós murmuramos, nós estamos achando que a carga é pesada demais, que você não pode mais dar um passo com aquele peso, aquele sofrer, aquela situação, aquele dilema. Nós achamos que está além das nossas forças. No entanto, a Escritura diz claramente que nós não temos esta possibilidade de sermos tentados, provados além do que podemos. Logo, não há por que haver murmuração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. O Senhor diz, por meio do apóstolo Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13: não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a provação, dará também o escape, para que possais suportar. Baseado nesse texto, eu jamais deveria abrir a minha boca para murmurar. E é interessante, se você for olhar o contexto, no versículo 10 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu a epístola aos Filipenses, no capítulo 10, verso 10, desse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, o verso 13, ele diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está dizendo assim: não tem um espírito murmurador, pois aqueles que tiveram esse espírito pereceram, caíram, morreram, não desfrutaram da misericórdia de Deus, porque se rebelaram contra Ele. Aí no verso 13 ele diz assim: Ele já mandou você não murmurar, é uma ordem que tem ali. Aí ele diz assim: não veio sobre você provação que não fosse humana. Então, se você enfrenta alguma circunstância adversa, difícil, lembre-se, você pode suportá-la, você pode enfrentá-la, você pode glorificar a Deus nela. E o mais interessante nesse texto é que não somente você pode suportar, mas também essa provação, nesta provação Deus proverá um escape para que você possa suportar. Então isso mostra como murmurar é falta de fé. Primeiro, nunca vai haver uma provação que eu não possa suportar. Segundo, Deus ainda provê um escape, Deus ainda torna mais leve, Deus ainda dá uma saída, Deus ainda nos dá algo para que ela não se torne tão pesada assim ainda, embora eu possa levá-la. É como se Deus ainda me desse uma ajuda. Então, quando eu murmuro, quando eu lamento, quando eu me queixo da minha sorte, do rumo que a vida está tomando na minha existência,
eu estou questionando a Deus e eu não estou confiando que eu possa suportar aquela situação. Isso serve, viu, mulheres, quando vocês forem reclamarem de nós, maridos, né? Eu não suporto mais o meu marido. Suporta sim. Meu marido é minha provação. Não tem provação que não seja humana. Você pode suportar, irmão, irmã. Você pode suportar sim. E o Senhor é tão bom que Ele ainda vai dar um escape para você. Maridos também, viu? Cuidado. Mas, meus queridos, murmurar revela corrupção no nosso coração. É porque ele não está de acordo com a vontade, de acordo com a revelação de Deus. Murmurar é queixar-se e insultar o sábio conselho e o governo de Deus. Eu queria concluir dizendo que um espírito murmurador, ele revela uma alma angustiada. E Deus deseja que enfrentemos as situações difíceis confiando no seu governo. E que estejamos contentes. Que não nos entreguemos ao desespero. O desespero nos leva a abrir a nossa boca e murmurarmos. Por isso a murmuração se constitui num grande pecado. E ela é uma rebeldia contra o Senhor. Por mais complacente que queiramos ser, mas pastor, veja só, ele está passando por uma situação tão difícil. Murmurar é pecado. Aquela situação difícil, ainda assim, é suportável. Porque o Senhor não vai permitir que ele seja provado além das suas forças. Por mais difícil que seja a situação, nós jamais deveríamos murmurar. Como se não tivéssemos um Pai celeste, e que sabe tudo que nós precisamos e cuida de cada detalhe das nossas vidas. Quando nós murmuramos, nós estamos quase que dizendo: o Senhor não é aquele Pai celeste e amoroso que os evangelhos dizem. O Senhor não é aquele Pai celeste que conhece e cuida de cada uma das minhas necessidades. Ele é sim. E quando nós murmuramos, nós afetamos a Deus. Devemos reconhecer o perigo da murmuração e devemos vencê-la com ações de graça. Por isso que no domingo passado nós vimos que nós deveríamos ter um espírito grato a Deus, se quisermos ser contentes, se quisermos ter uma vida de contentamento. Nós precisamos apresentar a Deus em oração. Um espírito murmurador geralmente ele não ora, ele só se queixa, ele só reclama, ele não se prostra diante de Deus. Um espírito murmurador muitas vezes vai começar com as suas petições, em vez de reconhecer quem Deus é em primeiro lugar, em vez de ver o que Deus fez na sua vida através de Jesus, e de poder confiar nele e entregar a ele a sua demanda ou seu lamento. Meus queridos, você com frequência tem murmurado? Seja no seu trabalho, no seu casamento, na sua escola, seja na sua vizinhança. Você tem alguma coisa que é motivo contínuo de lamento, de queixa diante de Deus? Mesmo que você muitas vezes não apresente a Ele, mas ao queixar-se, você se queixa dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se rebele contra o Senhor. Lembre-se do que dissemos ao longo desses domingos. Nós não somente nos alegramos no que Deus fez, mas no que Ele faz. E se existe alguma coisa na sua vida que você está desgostoso, quero dizer a você: o Deus soberano, de alguma forma,
está nessa situação com você, e Ele permitiu, e Ele está olhando e conduzindo essa situação para a glória dEle. E se você é filho e filha dEle, a glória dEle redundará no seu bem. Tenhamos então, nessa manhã, um momento de confissão.